Graças e paz, irmãos. Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava. Nós estamos começando o nosso culto ao Senhor e gostaríamos de que você tivesse a graça e a bênção do Senhor aí contigo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos abençoar nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos nessa noite, queremos te agradecer e te dizer, Senhor, que Tu és Senhor das nossas vidas, Pai. Senhor, te pedimos que nessa noite, Pai, o Teu Santo Espírito, Senhor, venha falar conosco. Venha habitar, Senhor, em nossos corações, nas nossas casas. Venha realizar, Senhor, milagres, Senhor, em cada pessoa que está acompanhando esse culto, Senhor. Que haja transformação, que haja renovação do entendimento, que, Senhor, a Tua graça seja sobre cada um de nós. Que toda e qualquer investida do maligno seja repreendida, amarrada, paralisada e lançada direto no abismo, sem direito de retorno nem de transferência, Pai. Que Tu venha, Senhor, nos abençoar, que a Tua presença seja notória, que Tu se sinta honrado, Senhor, e glorificado nessa noite. Nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Manuel, talvez essa pergunta está tudo bem. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida assim, habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia! Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra Teu vento aqui, toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Oh, nós queremos Te ouvir. Jesus.
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Com uma melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por seu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Santo é o teu nome, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma manobra aqui. Tomara que não caia, né? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Deixa eu só ajeitar aqui. Isso. Nós vamos continuar falando sobre as promessas do Senhor, né? E conforme a gente já falou várias vezes, né, a gente já está na terceira mensagem sobre as promessas de Deus. A palavra ela é recheada de promessas, né? Ela tem muitas promessas. E hoje nós vamos falar sobre mais uma, que está no livro de Marcos, capítulo 11. O versículo que eu quero deixar para os irmãos está no versículo 24. Marcos 11, 24. Diz assim: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amém? A palavra do Senhor ela é tão rica, né? E é tão abençoadora, que ela tem alguns versículos que o Senhor Deus deixou para nós como garantia daquilo que Ele iria fazer sobre as nossas vidas, né? O homem, ele tinha no Éden, quando ele foi criado pelo Senhor, ele tinha tudo isso sem precisar se fortalecer, sem precisar fazer algum esforço, mas ele já tinha isso preparado na vida dele. Então, o Senhor colocou à disposição do homem todas as coisas na terra, só deixou uma única ordenança: olha, você não vai comer daquela árvore do fruto do bem e do mal. Só dessa árvore que você não vai comer, mas o resto você pode se fartar. Mas o homem não se conteve e caiu na tentação, né? E foi e comeu do fruto que não era para ser comido. Jesus então teve que vir, né, como homem, entregar sua vida por nós. E nesse ato, nessa atitude, Deus colocou para nós como garantia que as promessas dele iriam se cumprir nas nossas vidas. Ele colocou o seu próprio Filho em garantia por nós, né? Então Jesus é a nossa garantia. Quando nós lemos esse texto, diz assim: portanto eu digo. Quem está dizendo isso, irmãos? O próprio Senhor Jesus está dizendo, ele está afirmando: portanto eu digo. Então ele está me deixando tranquilizado. Ele está dizendo assim: olha, não é o homem que está falando, não é qualquer pessoa que está dizendo isso, mas sou eu, o Filho de Deus, aquele que foi levantado no madeiro e que levou sobre ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Foi esse homem que está nos dando a garantia. Ele está dizendo assim: olha, portanto eu digo. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, quando eu estou dizendo, é garantia para você de que isso vai se cumprir na sua vida. Todas as promessas de Deus para nós têm uma garantia, que é o seu Filho Jesus Cristo. Portanto eu digo. A palavra de Jesus é a nossa garantia. Eu queria abrir um versículo com você, que está lá em Mateus 14. Se você quiser abrir aí com calma. Ela fala de uma passagem
onde Jesus foi encontrar com os discípulos no meio do mar, né? Jesus estava com os discípulos na praia e disse assim: olha, vocês vão indo com o barco e depois eu passarei e estarei com vocês. Diz assim, Mateus 14, 22 ao 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa passagem, irmãos, ela fala sobre a palavra de Deus como nossa garantia. Jesus, ele quando falava alguma coisa com alguém, ele dizia a verdade, somente a verdade. E ele cumpria aquilo que ele dizia. E Jesus ainda faz isso nos nossos dias, ele cumpre aquilo que ele nos promete. E as promessas de Deus, elas são cumpridas na sua vida por causa disso, por causa da palavra de Deus. Porque ele não erra, ele não falha e ele nunca vai falhar. Jesus chegou naquele ponto e disse assim: olha, vocês podem ir porque eu vou estar com vocês. E Jesus cumpriu aquilo que ele disse na madrugada, quando ele chegou lá. Por que na madrugada? Por que naquele momento onde o barco estava sendo fustigado pelas ondas? Porque Jesus sempre chega na hora certa na nossa vida. Ele não atrasa, ele não adianta, ele chega na hora que você precisa. Nosso Senhor, ele não vai entrar na sua vida para te salvar fora do tempo. Mas em todas as coisas ele tem um propósito, e para isso ele usa qualquer tipo de coisa. Pode ser o tempo, pode ser o vento, pode ser as ondas, pode ser qualquer coisa. Para te mostrar que ele é poderoso sobre toda e qualquer coisa. Mas Jesus, versículo 27, 27 e 29, eu quero trazer para vocês o entendimento disso. Mas Jesus imediatamente lhes disse, porque eles estavam atemorizados, eles estavam olhando para aquela imagem no meio do mar, na escuridão, e achavam que era um fantasma. Jesus imediatamente lhes disse, mais uma vez, ele fala, ele dá a sua palavra, ele diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo, sou eu. Jesus está falando para nós nessa noite: coragem, sou eu, não tenha medo. Se o Senhor estiver conosco, nós não precisamos ter medo de nada, irmãos. Mas existia um naquele barco que era ousado, mais ousado do que os outros discípulos. E eu vou te falar uma coisa: aquele que for mais ousado, aquele que tiver mais coragem, aquele que conseguir identificar mais rapidamente Jesus, esse vai receber coisas que outros não vão receber. Esse vai fazer coisas que outros não vão fazer. E ele olha para aquela imagem e ele identifica Jesus e ele diz para Jesus: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Porque ele sabia que pela palavra de Deus tudo se formou.
Ele sabia que sob a palavra de Deus poderia ser feito qualquer coisa. Pedro naquela hora estava com uma fé inabalável e ele foi ousado em pedir que Jesus desse uma palavra para ele. Jesus hoje está nos dando uma palavra. Venha! A mesma palavra que Jesus deu para Pedro, Senhor nos dá hoje. Venha! Ande sobre as águas. Ande sobre esse mundo. Ande sobre as suas dificuldades. Passe por cima delas. Venha! O Senhor está falando contigo nessa noite. Venha! Saia desse comodismo. Saia dessa posição acomodada. Saia de onde você estiver. Mas venha! Olhe para mim. Olhe para mim. Jesus está dizendo. E nessa hora, Pedro, cheio de fé, desce do barco e começa a andar sobre as águas. Irmão, quem hoje teria a ousadia de pedir ao Senhor para fazer tal coisa? Quem hoje teria essa ousadia, essa fé? Mas ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas diz a palavra que ele, em certo momento da sua caminhada nas águas, olhou para o vento. Mas quando ele reparou o vento, ficou com medo. Sabe o que nos atrapalha de vivermos o sobrenatural de Deus e as promessas de Deus para nós? O nosso medo. O medo te paralisa. O medo para a obra que Deus está fazendo na sua vida. Enquanto você tiver medo, nada do que é sobrenatural vai acontecer na sua vida. Diz a palavra que porque ele ficou com medo, ele começou a afundar. Sabe, irmãos, Deus não te fez para afundar nas águas desse mundo. Deus te fez para andar sobre as águas, por cima das águas, por cima dos problemas. Mas pastor, eu tenho tantos problemas. Não importa quantos problemas você tem. O que importa é se você tem um Deus que é maior do que os teus problemas. O que importa é se você realmente tem a fé necessária para passar por cima deles. Venha, ande por cima deles. Quando ele sentiu que estava afundando, ele chamou por Jesus e pediu o socorro. E Jesus o resgatou e o levantou novamente. E sabe o que aconteceu? Muitos acham que Pedro foi fraco aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus o levanta do mar e o coloca de pé novamente, ele de novo estava sobre as águas. E eles andaram, ou seja, Jesus e Pedro andaram sobre as águas de volta para o barco. Jesus não carregou Pedro no colo. Jesus o fez colocar a sua fé no prumo certo. Jesus colocou a fé de Pedro no seu lugar. E ele de novo andou sobre as águas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Jesus é a nossa garantia. Portanto, eu te digo. O Senhor está dizendo para você nessa noite. Portanto, eu te digo. Jesus é a própria palavra da verdade. E fora dele, tudo é falso. Tudo que você enxergar fora de Jesus é falso. Tudo que você enxergar Jesus, em Jesus, é verdadeiro. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Ele é a verdade. Ele não é uma das verdades, mas ele é a verdade. Não existe outra verdade além de Jesus. Cuidado com isso, hein? Tem muitas pessoas apresentando outras verdades aí. Mas só existe uma verdade, chamada Jesus Cristo. Esse texto que eu acabei de ler está em João 14,6. Mas eu quero trazer um outro texto para vocês, está em Efésios, capítulo 1, versículo 13.
ao 14, que diz assim: nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ele, Jesus, é a garantia da nossa herança. Tendo ouvido a palavra da verdade, e nele também crido, nós fomos selados para receber essa promessa. Então Jesus é a nossa garantia. E ele continua dizendo no versículo que a gente leu primeiro: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Tudo que vocês pedirem em oração. Nós vamos começar falando do porquê de não recebermos quando oramos. Vamos ler Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Eu quero deixar para vocês o versículo 2 e o 3. Tiago 4, versículos 2 e o 3. Tiago 4, 2 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, a palavra de Deus está dizendo que tudo que vocês pedirem em oração, mas por que então, quando eu peço alguma coisa ao Senhor, a Deus, eu não recebo? Aqui eu te dei dois motivos principais. Não tem porque não pedem. Muitas pessoas acham que não devem pedir a Deus porque se acham incapazes de fazer isso, que se acham menores, indignas de receber algo do Senhor. E outras pessoas, mesmo quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então eu estou te dando dois motivos aqui, por que a sua oração não é respondida. Neste trecho é feito menção do que precisamos pedir para recebermos. Mas também diz que é possível que mesmo pedindo, podemos não receber, pois pedimos por motivos errados e de forma errada. Então eu entendo, irmãos, que existem algumas regras para se receber tudo que é pedido. Existem regras, e eu vou te dar algumas regras aqui, que o Senhor me mostrou hoje. Vamos ler o texto que a gente acabou de pegar aí, Tiago 4, né? Para a gente entender melhor essas regras. Então nós começamos a ler do versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então eu queria te levar a entender algumas regras para eu receber tudo que o Senhor tem para mim, tem para você. No versículo 7 em diante a gente vai entender isso. A primeira regra que o Senhor me mostrou aqui:
Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus. É a primeira regra. Ser humilde e entender quem é o Senhor. Eu preciso entender quem é o Senhor, irmãos. Tem muita gente que acha que Deus é o seu servo. Tem muita gente que acha que Deus é obrigado a lhe servir. Deus é obrigado a lhe dar, mas não é assim que funciona. A Bíblia diz que eu preciso me submeter a Deus, em primeiro lugar. Quando eu entendo essa regra, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu começo a receber algo do Senhor. Essas pessoas que querem fazer de Deus o seu serviçal, elas não entendem que Deus é o soberano e que devemos a Ele toda a nossa submissão. Segunda regra, é preciso se aproximar de Deus. Versículo 8, né? Aproximem-se de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Para receber algo de Deus é preciso ter intimidade. Você acha que você vai receber alguma coisa de Deus, você não sendo íntimo dele? Claro que não, irmão. Claro que não, minha irmã. Deus só vai atender a sua oração quando você se tornar íntimo dele. E sabe como é que eu me torno íntimo de Deus? Quando eu tenho um relacionamento com Ele. Quando eu me torno filho de Deus. Quando eu sei o que agrada ao coração do meu Pai. Terceira coisa, é preciso limpar as mãos. No próprio versículo 8, continua dizendo assim: pecadores, limpem as mãos. Fala sobre arrependimento de pecados e mudança no nosso proceder. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você entende isso? Mãos, né? No caso as mãos aqui ele está falando sobre tem a ver com nossas atitudes, os nossos atos. Porque a maioria dos trabalhos são feitos com as mãos. Os atos pecaminosos mancham as nossas mãos. Fala do nosso exterior, do que é aparente. Então o Senhor está falando com você. Você precisa entender que você tem que se arrepender dos seus pecados. Limpar as suas mãos. Se lavar na água da palavra do Senhor. No sangue de Jesus, para que você possa então começar a entender a vontade do Pai. Quarta coisa que você precisa entender para que os seus pedidos sejam aceitos por Deus, é preciso purificar o coração. Continua dizendo no versículo 8: e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é ter a mente dividida, irmãos? É uma pessoa que é instável em tudo o que faz. É uma pessoa que duvida e é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vamos ler lá onde está falando esse texto? Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante. Diz assim, Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 em diante. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora presta atenção: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Você entende isso? Você precisa agora purificar o seu coração. Está falando do seu interior, está falando do que se passa aqui dentro de você. Você precisa purificar o seu coração. Porque às vezes o seu coração está cheio de imundícia,
cheio de lixo, e você acha que uma pessoa dividida, com o coração todo impuro, vai receber alguma coisa de Deus? Quando você pedir alguma coisa ao Senhor, será que Ele não vai analisar o seu coração? Você acha que Deus não vai olhar para você e vai enxergar uma pessoa instável em tudo que faz? A Bíblia mesmo fala, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Você não vai receber. Você precisa tratar o seu interior. E depois de tratado, você vai pedir ao Senhor e Ele vai te conceder. Quinta coisa, é preciso entristecer-se, lamentar, chorar, trocar o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 9 de Tiago 4. Quantas pessoas hoje estão dispostas a trocar o riso por lamento e a alegria por tristeza? O mundo faz exatamente o contrário, não é isso? Para você ser abençoado por Deus, você tem que rir à vontade. Vocês têm que estar em total alegria o tempo todo. Mas a Bíblia me fala ao contrário, porque ele está dizendo assim, olha, você quando for analisar o seu interior e enxergar como você é realmente, você precisa entristecer-se, você precisa lamentar, você precisa chorar, você precisa trocar o riso pelo lamento. Você precisa trocar a alegria por tristeza, porque você vai olhar para dentro de você e você vai se ver tão sujo. Você vai se ver tão impedido de receber a presença de Deus, que você vai se entristecer e vai querer modificar esse interior. Tiago 4,4, que a gente está aqui lendo, diz assim, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Presta atenção, irmãos. Se você realmente quer ser amigo deste mundo, quer fazer o que o mundo faz, como ele faz, você está se tornando inimigo de Deus. E quem é inimigo de Deus? Você acha que Deus vai atender a sua oração? Você acha que Deus vai conceder alguma coisa para essa pessoa? Significa, então, trocar o riso por lamento e a alegria por tristeza, significa ter um arrependimento verdadeiro, onde se enxerga os seus pecados como uma podridão, que somente existe uma maneira de se livrar deles, que é se derramando diante dos pés de Jesus e ser lavado com o seu sangue. Sexta coisa que eu vejo aqui para você ser atendido nas suas orações. É preciso se humilhar diante de Deus. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor. Humilhação. A humilhação precede a honra. A humilhação precede a honra. Significa que admitir que é pecador e que precisa do perdão de Deus. Você entende isso? Humilhação. Se humilhar é reconhecer que você é pecador e que você precisa do perdão de Deus. Tiago 4,10, a gente acabou de ler, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se. Para receber e se apropriar das promessas de Deus para nós, é preciso seguir as regras do testamentor. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu acho que existe. Aquele que fez o testamento. Então, se você realmente quer receber as bênçãos, as promessas que Deus tem para você, se você quer receber aquela promessa lá do início, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. Se você realmente quer essa promessa na sua vida, você precisa obedecer às regras do testamentor, do homem que fez o grande testamento que nós temos. Existe uma herança a ser recebida, existe uma promessa a ser adquirida, porém existe um testamento a ser seguido, existe uma regra a ser cumprida. O testamento contém as regras necessárias para que o beneficiário possa tomar posse dos bens. Não adianta você querer usar as promessas que estão contidas no testamento de Deus sem seguir as regras que Ele impôs. Você vai ser considerado inapto.
Você não vai ser considerado capacitado para receber as promessas que Deus tem para nós. Mas no momento que você entender quem você é e começar a seguir as regras, ser humilde e entender quem é o Senhor, se aproximar de Deus, limpar as suas mãos, purificar o coração, entristecer-se, trocar o riso por lamento, a alegria por tristeza, se humilhar diante do Senhor. Quando você entender isso, as promessas do Senhor vão começar a se cumprir na sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que o entendimento sobre essa palavra chegará hoje na sua cabeça. Você hoje vai entender sobrenaturalmente que você precisa de uma mudança de mente, uma metanoia, mudança de rumo, mudança de vida. Que o Senhor fale com você ainda mais e que Ele te abençoe ainda mais nessa noite. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós chegamos diante de Ti nessa hora, Pai. E eu quero te pedir pelo meu irmão, minha irmã que está assistindo essa palavra hoje. Senhor, eu quero que eles enxerguem quem realmente eles são. Que Tu derrame uma porção dobrada da verdade que há em Ti, Senhor, sobre essas pessoas, para que eles fiquem constrangidos e comecem a enxergar quem eles realmente são. E comecem a admitir que precisam, Senhor, de uma mudança geral na sua vida. Que haja, Senhor, em cada pessoa, inclusive na minha vida, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de rumo naquilo que nós estamos errando, Senhor, para que possamos realmente, Senhor, receber os benefícios e as promessas que estão contidas dentro dos teus testamentos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja tão forte em nós, que nos toque de forma sobrenatural nessa noite. Deus, eu oro por essas pessoas. Eu peço, Senhor, que Tu venha tocar em cada uma delas. Que Tu venha, Senhor, fazer um milagre agora, Pai. Aquilo que o homem não pode mais fazer. Que o Teu Santo Espírito entre e faça a diferença nessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu conselho para você: siga as regras e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Eu queria deixar uma palavra final para você. Nós precisamos e queremos te estimular agora para você nos ajudar, né? Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava e se você puder e quiser nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição, você pode fazer isso fazendo uma doação através da nossa conta, né, no Banco Itaú, agência 8062, conta 21317-1. Eu vou deixar o CNPJ aqui da nossa igreja, para que você, quando for fazer a sua doação, o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, você talvez precise colocar esse CNPJ lá. O CNPJ é 04 019 676 /1000 ao contrário -88. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, te prospere, abençoe a sua despensa, abençoe a sua vida financeira, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado a nossa pregação, obrigado por ter acompanhado o nosso culto, e que você seja abençoado de forma sobrenatural essa semana ainda. Que Deus venha falar com você nessa noite, e que você possa entender que Ele te ama e quer você do lado dele, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.